Olá, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos ter uma aula sobre evolução humana e teorias da evolução. Essa aula é destinada para o sexto ano lá da agrícola, mas também serve para todo mundo que quiser estudar em casa. Antes de a gente começar a explicar sobre a teoria em si, a gente tem que entender que o homem é o principal agente da história, né? Todos os eventos que aconteceram no mundo foi graças ao homem. E a gente tem que entender que existem duas explicações para o surgimento dele, né, da humanidade. Pela explicação bíblica, o homem foi criado por Deus. Essa teoria é chamada criacionista, vem do termo criação. Então, essa explicação não é muito bem aceita pelos cientistas. Afinal de contas, né, se Deus existe ou enfim, é uma discussão que cabe à religião. Então ela esbarra nesse negócio aí de é verdade ou não é. Mas existe a explicação científica, que essa é a teoria da evolução, que as coisas evoluem conforme vai passando o tempo, né? Conforme elas vão se adaptando. Essa teoria foi criada por um cara chamado Charles Darwin. O Charles Darwin, ele foi um cientista do século XIX e ele basicamente dizia que as espécies que melhor se adaptam ao ambiente sobrevivem. Num exemplo bem simples aqui, vamos supor que existe um lago, tá? E existem duas espécies de peixes ali, uma com dente e a outra sem dente. A que tem dentes, elas vão conseguir se defender, vão conseguir se alimentar melhor e, portanto, vão conseguir sobreviver e, consequentemente, até evoluir, né, conforme o tempo for passando, né? E aí a característica dos dentes vai passando para os filhos, dos filhos, dos filhos, enfim. Aquela que tem as melhores características, aquelas que se adaptam melhor ao ambiente, acabam sobrevivendo e, consequentemente, se reproduzindo e perpetuando a espécie. Já por outro lado, as espécies que não têm dentes, né, os peixes desdentados, banguelas, né, provavelmente, ou das duas uma, ou vão morrer de fome, porque os peixes com dente vão acabar comendo muito mais rápido, ou vão servir de alimento para os peixes que têm dentes, né? Então acaba que ele não tem nem como comer direito e nem como se defender, ou seja, vai entrar em extinção. A partir desse ponto, então, a gente entende que aqueles que reúnem as melhores características vão acabando sobrevivendo e, consequentemente, evoluindo, né? Porque vamos supor que esse mesmo peixe com dente comece a criar por uso ou então por necessidade, acabe surgindo uma nova característica, por exemplo, como um outro dente aqui no fundo. Então, esse outro dente vai acabar passando para o filho e assim vai acabar modificando a estrutura natural desse peixe, né? Então, basicamente, Charles Darwin trouxe essa teoria, né? E ele foi muito ridicularizado, principalmente pela Igreja Católica, que dizia que é um absurdo isso, né? Que Deus criou o ser humano, porque vem aquela história, né? O homem veio do macaco. Na verdade, não do macaco em si, mas de uma mesma espécie em comum, de um primata em comum, que era uma espécie de lêmure. Esse primata aí, né, ele deu origem aos outros macacos, aos outros primatas, e nós somos primatas. Nós, humanos, seres humanos, somos de uma família chamada hominídeos, que consequentemente tem relação com os macacos, mas não necessariamente é um macaco. O ser humano é de uma espécie que acabou reunindo características próprias, mas nem por isso deixamos de ter as mesmas características dos primatas do passado. Se você pega, por exemplo, um chimpanzé, um gorila e um ser humano, você vai perceber que todos têm os 5 dedos nas mãos, que eles têm a visão aqui, ó, o olho nessa postura aqui, as orelhas, o focinho e tudo mais. Porém, nós humanos andamos eretos, que é uma característica dos hominídeos. Então, em outras palavras, nós somos primatas de uma outra linhagem, de uma outra família, mas que tem ligação com os primatas do passado. Então é errado a gente falar que a gente é macaco, né? Que nem deu uma polêmica com o Neymar esses tempos atrás, vocês, né, nem sei se vocês lembram, houve uma treta lá com um jogador de futebol, que ele era negro, e jogaram bananas para ele, e o Neymar saiu em defesa do colega, falando, hashtag somos todos macacos, né? Na verdade, o Neymar, a atitude foi certa, mas a expressão foi errada, porque na verdade somos hominídeos. O ser humano é um primata, que tem as mesmas características de um gorila, de um chimpanzé e tal, mas tem uma em especial que é andar de pé, andar ereto. E isso é uma característica nossa, dos
hominídeos. Então, somos primatas, mas de uma família diferente, ou seja, da família dos hominídeos. O primeiro hominídeo que surgiu foi a Lucy, né, que é chamada também de Australopithecus, né? Vejam aí na foto, a Lucy, ela foi encontrada, né, na década de 70, um osso lá na África, né, o crânio dela, e basicamente ela vivia na região da Etiópia, né. Não se sabe exatamente quanto tempo ela viveu e tudo mais. Sabe-se que era do sexo feminino e que pesava por volta de 30 quilos e 1 metro de altura. Ela já tinha a capacidade de andar um pouco, né, em pé. Ou seja, ela já conseguia caminhar de forma ereta. Claro que precisava das patas dianteiras para se apoiar no chão, mas ela já conseguia fazer uma coisa que, por exemplo, um chimpanzé hoje não faz, que é ficar de pé. Ela já conseguia andar alguns metros sem precisar se apoiar nas mãos da frente. Então, a Lucy é o primeiro hominídeo, aí a primeira parte da linha evolutiva do ser humano. É claro que existem variações de Australopithecus, né, e de hominídeos, mas a Lucy, ao que tudo indica, ela é o começo da evolução humana, né? Então, ela foi o ponto-chave. Ela ganhou esse apelido de Lucy por causa de uma música dos Beatles chamada Lucy in the Sky with Diamonds, que é uma música que fala basicamente de uma droga chamada LSD, né? Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. E esse clipe aí, vocês podem ver que é bem louco, cheio das luzes, porque é um efeito que a droga faz na cabeça da pessoa, né? Mas no caso aí, a Lucy, ela tem esse nome porque na época dizem eles que quando estavam lá fazendo escavação e acharam o osso dela, tava tocando esse som no rádio, eles falaram, pô, Lucy, que foi uma ideia genial aí, colocar esse nome em homenagem também a uma das maiores bandas do planeta Terra, que é os Beatles, né? Bom, seguindo a linha evolutiva aí, né, que a gente tinha aí, que nós tivemos aí, a Lucy conseguiu ficar de pé e começou a andar devagar assim, né, o Australopithecus, evoluímos para o Homo habilis, né. O Homo habilis, ele já era um pouquinho mais inteligente que o Australopithecus. Lembrando que todos estavam na África, tá bom? O Homo habilis também é chamado de Homo ergaster, tá? E basicamente o Homo habilis, ele tem esse nome Homo habilis, né? O hominídeo habilidoso, porque ele já tem a capacidade de fazer pequenos instrumentos de pedra. Não é aquele instrumento bem feito, tudo. Não, era um instrumento de pedra lascada. Ele catava a pedra assim e cortava a carne. Basicamente é isso que ele fazia. Mas percebam que o cérebro dele aumenta um pouco. Por quê? Ele tinha a capacidade já de se alimentar de carne. Ah, Bruno, ele caçava? Negativo. Ele era carniceiro. Ele ficava esperando os bichos maiores terminarem de se alimentar e depois ele ia lá e pegava o resto da carne e comia, certo? Então, basicamente, ele se alimentava de frutas que ele catava no chão, né? E depois ele comia a carne dos outros animais. Então, a carne, o resto dos outros animais que algum outro animal caçou, ficou lá e ele comia, né? Ele já tinha uma postura um pouco mais reta, ainda precisava às vezes de ser desequilibrado, ele não tinha capacidade ainda de ficar plenamente em pé, mas ele já conseguia andar muito mais rápido, por exemplo, que o seu antecessor, o Australopithecus. Vivia também na região da África, então, ou seja, o berço da humanidade é na África, né? E ele tinha o polegar opositor. Esse aqui, ó, esse polegar, ele tem essa capacidade aqui, ó, de ter essa postura de pegar as coisas aqui. Então ele tinha essa habilidade de bater uma pedra na outra, lascar a pedra para poder tirar a carne do osso, né? Seguindo na nossa linha evolutiva, nós temos o Homo erectus, o hominídeo ereto. Esse sim, como o próprio nome diz, já andava de pé. Ele já andava totalmente reto, ele andava com as costas meio curvado assim, mas ele já andava reto, ele já não precisava mais se apoiar na mão, ele já não perdia mais o equilíbrio. O cérebro dele já era bem maior já, então ele acabou desenvolvendo
uma capacidade de raciocínio, né? De raciocinar coisas pequenas ainda, né? Mas ele não tinha essa capacidade muito ampla, que nem hoje, que a gente consegue guardar várias informações, linguagens, enfim, a gente consegue fazer várias coisas, né? Uma coisa interessante dos Homo erectus é que ele aprendeu a usar fogo e agora sim ele saiu em grupos para caçar, porque até então os hominídeos, o Australopithecus e o Homo habilis só comiam carniça. O Homo erectus não, o Homo erectus ele já conseguia se alimentar melhor, né? Ele conseguia caçar porque ele tinha o fogo para poder ajudar ele, né? Espantar os animais, proteger ele dos frios. Outra coisa também é que eles vão conseguir comer carnes com mais qualidade, com mais proteínas, porque conforme eles foram aprendendo, a carne, qualquer carne que eles achassem, era só pôr no fogo que ela ficava mais fácil para digerir. Então, muitas características. Percebam que a gente já entra naquela questão do Charles Darwin. Os homens que evoluíram, os hominídeos que evoluíram e começaram a ficar em pé, esses passaram essa característica da postura ereta para os próximos, para os seus descendentes. Então é aquilo que eu falei lá do peixe com dente sem dente, lá no começo, é a teoria do Charles Darwin. Eles foram se adaptando ao ambiente e então essa característica de andar em pé foi passado por seus filhos dos filhos, e assim vai indo. Vale salientar que tudo isso não demorou pouco tempo, demorou muito tempo, milhões e milhões de anos, tá? De uma evolução para outra, você pode colocar em uns 500 mil, 700 mil anos, 1 milhão de anos facilmente, tá? O hominídeo, por agora andar ereto, né, ele já tinha aproximadamente 1,60 m, um pouquinho menor que eu tenho 1,70 m, então basicamente a título de comparação. Ele já tinha um tipo de comunicação, ainda não era uma linguagem tão culta e tão técnica que nem a nossa, mas já tinha uma comunicação, tipo uma coisa mais ou menos assim. Já sabiam apontar, já sabiam mostrar o que queriam falar, já tinham pequenos indícios de religiosidade, né? Nada muito complexo, tipo, eles faziam pequenos desenhos nas paredes, enfim, era uma coisa bem simples mesmo. E basicamente foi o primeiro hominídeo a sair da África, né? Como ele já podia andar mais rápido, ele já tinha essa capacidade de locomoção muito melhor, eles começaram a sair da África. Chegamos aos dois últimos hominídeos, né? O Homo de Neandertal e o Homo sapiens sapiens. O Homo de Neandertal, ele foi uma espécie que foi extinta e ele tem esse nome porque ele vivia na região de Neander, né? Uma região lá na Europa, na Alemanha. Basicamente, ele era bem atarracado, assim, ele é o tipo homem das cavernas que a gente conhece, já tinha uma capacidade muito intelectual, bem avançada em relação aos Homo erectus, né? Mas ele não sobreviveu porque existia uma outra espécie de hominídeo que conviveu com ele, que são os Homo sapiens sapiens. A palavra sapiens significa inteligência, ou seja, o hominídeo duplamente inteligente. Sapiens sapiens. Então, basicamente, o Homo sapiens sapiens, ele foi o hominídeo que prevaleceu. O cérebro era bem maior, tinha capacidade de criar itens bem mais elaborados. O Homo sapiens, ele tinha a capacidade de se comunicar muito melhor. Foi aí que começou a surgir as linguagens, as línguas, né? A questão da fala. Já sabiam se comunicar por desenhos. Ou seja, é a gente. E mais, o ser humano, o Homo sapiens sapiens, a gente, tem a capacidade de controlar o emocional. Nós, diferente dos outros animais, conseguimos controlar os nossos instintos primitivos, ou seja, tudo aquilo que é tipo de caça, ou de selvagem, ou de tipo, sabe, a gente consegue controlar, tipo, as emoções. O ser humano é um dos únicos animais, assim, né, que consegue demonstrar com palavras e com, né, características da fisionomia que tá triste, que tá feliz, que é uma característica que a gente tem, que é o raciocínio lógico, certo? E inteligência emocional, que aí é uma coisa que só os Homo sapiens sapiens têm. É claro que os animais, assim, você fala que seu cachorro tem emoção, pode até ter, mas nós temos uma apuração muito mais complexa do que é um sentimento, enfim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, estejam se protegendo aí na quarentena. Realizem as tarefas, façam os exercícios, tá? Vou mandar textos para vocês aí junto, que vocês tomem cuidado, usem máscara, o negócio tá feio mesmo, viu, molecada? Até uma próxima. Tchau, tchau.